Bem, amigos, bem-vindos mais uma vez ao podcast Circulação. E hoje a gente vai conversar um tema bem interessante. Vamos falar sobre acidente vascular cerebral. É uma doença que não tem idade, a idade não espera. E hoje a gente vai entender os sinais e como a gente pode prevenir essa doença que ela chega a ser muito debilitante para o paciente, às vezes até letal, né? Hoje a gente está aqui com o nosso colega André Albano, é neurologista, neurointervencionista, formado pela Unicamp e com patrocínio da nossa companheira Medicicor. Olá, amigos. André Farias de novo. Tá aqui o Dr. André Albano com a gente. E a gente já vai começar logo perguntando o básico, né, André? Antes de você se apresentar, mostrar para o público, eu queria que você falasse para a gente, aproveitasse para dizer uma definição simples, assim, o que seria o AVC, o acidente vascular cerebral, para a gente tentar identificar e entender. Pessoal, queria agradecer o convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão comum, tão importante para a gente, tá? Realmente o AVC é uma das principais causas de mortalidade, incapacidade, né? Não só na nossa realidade nacional, mas em âmbito mundial, tá? O AVC ele é causado, né, essencialmente por uma obstrução num vaso sanguíneo que leva sangue para o cérebro, né? Tá? O que causa especificamente o AVC varia muito, né? Uma das principais causas, né? Envolve, né? Realmente doenças cardíacas, né? Vai envolver também uma etiologia aterosclerótica, né? E trabalhar em cima do AVC hoje em dia é mais do que falar somente em prevenção secundária, né? Mas falar principalmente em prevenção primária, né? É isso onde a gente consegue trabalhar principalmente, né? Hoje em dia a gente mudou muito a tecnologia, acho que é uma das coisas interessantes para a gente falar ao longo dessa conversa sobre o que a gente tem em terapias de recanalização, né? O que a gente faz para tratar essa obstrução. Mas eu acho que é de interesse da população identificar para poder se adiantar, né? Para poder se prevenir. Como o Tiziano falou, né? Não espera a idade, né? Acho que a gente tem que começar essas educações em relação até à população mais jovem o quanto antes. Esse tema é um tema interessante, né? Que é um tema de convergência, né? Onde várias especialidades acabam tratando em conjunto. A neurologia, tanto na parte clínica, do diagnóstico, da identificação precoce, às vezes até do tratamento intervencionista também do neurologista, mas o neurointervencionista, que é o André que está aqui com a gente, mas a gente da vascular também trata muito AVC, né? Sim. Quando a gente define AVC, é essa interrupção súbita, né, do fluxo sanguíneo para alguma área do cérebro, qualquer que seja ela. A gente lembra que ele não é só o isquêmico, né? Tem o AVC isquêmico, que é aquele do entupimento, que é da aterosclerose, da embolia, às vezes do coração, de alguma coisa do tipo. Mas tem o AVC também, que é o do sangramento, né? Ele pode ser por uma ruptura de algum vaso, por trauma, mas mais por AVC ou por aneurisma, na verdade. E nem sempre é uma interrupção para sempre, né? Uma interrupção que não é reversível. Às vezes a gente tem o ataque isquêmico transitório, que às vezes ele entope, faz um espasmo ou alguma coisa do tipo, e o próprio corpo consegue uma forma de reverter e não deixa nenhum sintoma, nenhum déficit. E às vezes essa é uma das partes mais desafiadoras, né, dessa doença. Porque muitas vezes o paciente tem algum sintoma, esse sintoma é momentâneo, não é levado a sério e muitas vezes deixa-se de tratar uma doença inicial ou um primeiro sinal e vai se tratar num momento muito depois. É, do que a gente estava falando, né, os principais sintomas e os principais tipos de AVC é o isquêmico e o hemorrágico e a maioria é isquêmico, né, André? Isso. Quando a gente estava falando de fatores de risco, quais seriam, então, os fatores de risco que poderiam gerar esses AVCs ou esses ataques isquêmico-transitórios, do ponto de vista, claro, dos isquêmicos, né? Porque são a maioria, né? O que é que você tem a falar? É muito importante pontuar, André, essa questão dos fatores de risco para tentar entender, inclusive, a questão dos eventos isquêmicos transitórios, né, aqueles sinais transitórios, como uma oportunidade de prevenir aqueles eventos que têm uma instalação e que podem levar o paciente a um desfecho indesejado, como uma incapacidade definitiva ou até o desfecho fatal, né? Dos principais fatores que a gente vai entrar naquela questão dos fatores de risco modificáveis e dos não modificáveis, né? Entram hipertensão, diabetes, aquele paciente que
é fumante, apesar de ter deixado o tabagismo, mas fumou durante um longo tempo, e a gente sabe que realmente essa questão do tabagismo atua praticamente como uma máquina do tempo em cima do vaso sanguíneo, né? Aquele jovem que fumou muito e tem um vaso que realmente traz aquele risco de AVC numa idade além daquela que a gente costuma ouvir no nosso dia a dia, né? Outra coisa, a dislipidemia, né? O nosso hábito nutricional do dia a dia, né? Realmente é um fator que a gente vê cada vez mais crescendo. Graças a Deus também a gente tem hoje em dia uma grande atuação dos profissionais da educação física, né? Como a gente falou, da equipe multidisciplinar, da equipe multiprofissional, pessoal da nutrição em cima, né? Mas esses são os principais fatores de risco. O engraçado é que eu sempre brinco com o paciente, quando eu pergunto se ele fuma, ele fala, não, fumei há muito tempo atrás e já parei. Eu falo assim, não se esqueça que o cigarro, você pode ter esquecido o cigarro, mas o cigarro não esqueceu de você, né? Então, assim, o cigarro realmente deixa muita sequela nessa questão de doença arterial, né? A gente vê muito paciente que tem doença cerebrovascular, doença cardiovascular, doença periférica, né? E até doença aterosclerótica renal por conta desses tipos de hábitos evitáveis, né? Que realmente é uma pena. E a gente até entende, né, esses fatores de risco, como o Tiziano bem falou, como fatores de risco que eles são compartilhados, né? A gente comentamos um pouco antes sobre a questão dos eventos cardíacos, né? A importância de um evento cardioembólico, né? Que tem uma fonte no coração, que tem uma fonte numa carótida, né? Que quando a gente fala de uma doença cerebrovascular, muitas vezes ela vai ter uma origem extracraniana. Lembrar da carótida, lembrar que o indivíduo que infarta, em uma porcentagem significativa dos casos, ele pode ter um infarto conjunto a um acidente vascular cerebral, né? E às vezes até uma fibrilação atrial, uma arritmia, né? O indivíduo pode ter um AVC e uma oclusão arterial periférica, e às vezes aquela questão do raio cair 2 vezes no mesmo lugar, e às vezes até ao mesmo tempo, né? Eu falo muito para os pacientes, né, que às vezes o AVC pode começar dentro da cabeça, né, com a doença aterosclerótica lá dentro, mesmo entupindo o vaso, ou não, ele pode começar em algum outro local e você perceber dentro da cabeça ou extravasar, ou ir para dentro da cabeça, como a carótida, como realmente uma fibrilação atrial, uma parte cardiológica, né, que tenha causado o AVC. André, essa parte eu vou perguntar, mas assim, não tá nem no nosso script, tá? Tu acha ou tu percebeu que nos últimos anos tem aumentado a quantidade de jovens com AVC? Só uma percepção, isso não é estudo, não é nada. Eu acredito que realmente a questão da gente ter uma melhoria dos nossos métodos diagnósticos, da maneira como a gente educa os nossos pacientes, como a gente divulga a informação, a gente tem aumentado a detecção. Então, muitas vezes aquele sintoma clássico do AVC que a gente divulga, né, é aquela alteração súbita da força, alteração da sensibilidade, é o sorriso que está torto. Eu acho que hoje em dia a gente está conseguindo ir além desses sintomas, né? Aquela alteração súbita do equilíbrio que antigamente todo mundo colocava na caixa da labirintite. Hoje em dia a gente, é uma alteração súbita, é uma vertigem súbita transitória recorrente. O indivíduo consegue entender aquilo ali como um sinal de alarme e ir procurar uma emergência, aquela alteração súbita da visão. E isso faz com que o nosso paciente, numa idade cada vez mais jovem, digamos assim, ele consegue procurar ajuda, ele consegue obter um tratamento efetivo, né? Outra coisa para a gente até entender quem é o jovem na circunstância do acidente vascular cerebral, né? O indivíduo de 50 anos, ele é um jovem, o indivíduo de 55 anos, ele é jovem, e hoje em dia mais do que isso, só para a idade cronológica também, a gente entender o indivíduo como uma circunstância funcional, né? Aquele cara que funciona, cara que tem um shape bom, né? Digamos assim. Então a gente tem que ir cada vez mais atrás dessa educação para que cada vez mais cedo a pessoa procure, né? A gente tem que aumentar a circunstância da sensibilidade, né? E ficar a cargo lá do profissional, do especialista, a especificidade. Não era um AVC, meu amigo, fique tranquilo. E outra coisa dos métodos diagnósticos, né? A própria tomografia, ela pode estar normal nas primeiras horas, né? E hoje em dia a gente dispõe, em muitos serviços hoje do sistema complementar de saúde, né? Na rede privada, a gente tem as ressonâncias, onde o indivíduo consegue detectar
O que aparentemente não era um AVC, a gente vai ter lá uma alteração de sinal na neuroimagem que vai detectar o AVC e vai determinar uma mudança de conduta, né? Isso é importante. Aí a gente sai até da esfera da nomenclatura de um acidente isquêmico transitório para um AVC com sintomas transitórios. Isso daí vai trazer uma mudança de conduta farmacológica, a questão da gente ter indivíduos que têm uma fonte embólica de origem indeterminada. Eu vou procurar o paciente que tem um shunt cardíaco, né? Que é uma doença estrutural do coração, um paciente que tem uma doença estrutural da circulação pulmonar, e aí vai para a questão, né, dessa interface com esses meus dois colegas formidáveis, que é a questão de procurar as fístulas ao longo do corpo, onde esses trombos eventualmente passem e ganhem a circulação cerebral. Então, isso traz muito significado para o tratamento do AVC hoje em dia. Eu acho também que a visibilidade que teve nos últimos anos, né, André? Que boa parte dos hospitais, não só na rede privada, até na rede pública, criou-se sistemas e protocolos específicos para identificar precocemente um AVC, né? E para dar o tratamento o mais rápido possível. Então, hoje em dia, boa parte dos hospitais tem neurologista de plantão, é a equipe treinada para fazer a detecção precoce do AVC e a abordagem precoce realmente nos tempos, né, no delta T ideal. O ideal era a gente falar também um pouco dos sinais mesmo, né? Aquele que é o clássico, né? Que o pessoal fala do FAST, né? Esse aí é o clássico, que é o que a população leiga, né, acaba aprendendo e conseguindo detectar, né, como um sinal de alarme para levar para o hospital. Fala pra gente como é que é o FAST. Bem, André, essa escala, né, o FAST, é muito importante realmente para a população ter esses comandos, tá certo? Realmente, até de maneira intuitiva para identificar, para ser rápido. Afinal de contas, tempo é cérebro, né? A gente sabe que é um tecido que consome oxigênio e tudo que tem de nutritivo no sangue numa proporção incrível, né? Então, assim, para a população identificar, a questão do FAST significa, né, uma assimetria de face, uma assimetria de força, tá certo? Uma fala que está alterada, e a gente pode até acrescentar essa questão do T de tempo no FAST, tá certo? Para ser rápido, tá? E também hoje em dia fala-se muito do BFAST, né? E aí esse B e esse E a gente tentaria incluir a questão do balance, né? A questão da alteração súbita, transitória ou não, né, do equilíbrio, né, uma sensação vertiginosa muito importante, uma alteração, uma tontura súbita, né, e o E de alterações visuais, né, AIS, né, e essa questão das alterações visuais eu vou até acrescentar que pode trazer muita confusão para o público de uma maneira em geral, porque as alterações visuais podem passar como às vezes como sintomas de uma enxaqueca, né, conhecida como migrânia, e aí vem outra recomendação também, que apesar da gente falar desses sinais mais clássicos, mas é interessante falar das dores de cabeça, as cefaleias, né? Porque uma dor de cabeça também pode ser súbita, tá certo? E quando a gente fala de dor de cabeça súbita, a gente tem realmente um conceito para reforçar que toda dor de cabeça que ela é máxima, né, em 10 a 60 segundos, a gente vai classificar como uma cefaleia entrovoada. Pode ser um sinal de uma hemorragia, pode ser um sinal de um evento vascular cerebral hemorrágico, que em até 50% dos casos o indivíduo vai a óbito em casa, ele não consegue chegar à emergência. Tá? É importante também passar a mensagem que comentar esse tipo de sinal pode prevenir atraso, né? A educação dos profissionais da atenção básica com certeza aumenta a sensibilidade, o tempo de tratamento desses pacientes, melhora desfecho funcional, reduz mortalidade. Tá? É uma pergunta muito importante. Outra coisa que tu comentou, André, é a questão que tempo é cérebro. Antigamente, nos protocolos, a gente tinha um delta T de 3 horas, né? Então, assim, do início do sintoma até o tratamento, a gente tinha um tempo. Recentemente, alguns anos atrás, isso já foi estendido, graças à a intervenção mais direcionada, assim, a intervenção por catéter, por trombectomias. Então, assim, esse delta T passou-se a estender até 4 horas e meia, né? Sim. E existe algum protocolo de extensão, alguma coisa de exceção que você consiga forçar um pouco mais, além dessas 4 horas e meia, do início do sintoma até o final do tratamento? Essa é uma questão muito importante para a gente sinalizar, até porque
a questão hoje em dia do paradigma do tratamento do AVC não é somente uma questão social, mas uma questão técnica, né? Onde hoje em dia, a gente dispõe de muitas maneiras de recanalizar aquela obstrução que aconteceu, né? Usualmente, né, e o que é mais difundido é a questão do tratamento endovenoso, né, como o Luciano está comentando, que é quando a gente utiliza uma medicação chamada alteplase, né? Inicialmente os estudos eram para 3 horas, depois a gente conseguiu estender para 4 horas e meia. Alguns estudos e aí a gente já transpõe, né, essa frase do tempo é cérebro, né, para tentar entender como tecido, a questão mais do tempo é cérebro para tecido é cérebro, né? E aí a gente vai para 9 horas e meia, para 24 horas, em casos selecionados, tá certo? Isso quando a gente está falando do uso de medicação. De uma medicação que não é nova, mas dependendo das circunstâncias, a gente vai conseguir também utilizar a tenecteplase, tá certo? TNK, e é uma substância fantástica, uma substância muito boa, o potencial de desfecho hemorrágico no uso dessa substância é um desfecho muito bom. E a gente tem também, a gente dispõe das recanalizações mecânicas, que eu acho que hoje em dia tem uma relevância cada vez maior, que é o uso da trombectomia. A trombectomia, a gente vai dispor dela, né, para pacientes também selecionados, em até 24 horas, desde que o tecido seja um tecido salvável, tá certo? Hoje em dia a gente vai cada vez mais distante. Se a gente fosse falar de indicação de trombectomia, antes a gente passava de uma indicação demonstrando que existe uma oclusão de um grande vaso, né, um sintoma, né, a gente tem uma clínica e um aspecto radiológico envolvido, e hoje em dia a gente está indo cada vez mais distal, para oclusões cada vez menores. Então, antes a gente dispunha somente de medicação por um tempo muito curto, hoje em dia a gente continua dispondo da medicação e agora ainda dispõe dessa questão do uso da trombectomia, para uma janela estendida, consegue alcançar mais pacientes e a gente tem que dar essa relevância para disseminar essa informação. Muitas pessoas entendem como o AVC é uma coisa que aconteceu e agora que aconteceu não tem mais o que fazer, é usar AS e voltar para casa, tratar minha pressão. Não tem que buscar o atendimento de emergência, mesmo tendo passado lá suas 10 horas. Acordei com o sintoma. Eu acho que essa é uma outra coisa para a gente comentar. E se eu acordar com AVC, tem alguma coisa para fazer? Tem. Às vezes esse AVC pode ser um AVC tratável, tá certo? Que é o que a gente chama de wake-up stroke. Eu dormi bem e acordei com AVC. Eu não sei que horas eu tive o AVC. Dependendo da sua imagem, dependendo do que eu tiver de oclusão, eu posso ser submetido à recanalização e ter uma recuperação total ou próximo do total. É leviano você prometer para a pessoa uma recuperação plena. Vai depender da idade, vai depender dos fatores de risco, vai depender do método que você utilizou, mas existe essa possibilidade. Por isso que eu acho interessante a gente voltar um pouquinho ainda na parte do tratamento, que é exatamente dos sintomas ainda, né? Você falou do FAST e falou de outros sintomas que podem acontecer. Realmente, o cara com dor de cabeça, tem muito de perda de consciência, né? Às vezes aquela síncope no idoso, o idoso passou mal, desmaiou, e às vezes quando vai realmente investigar, às vezes era um AVC ou um AIT nesse paciente. Mas na hora que a população ou que o acompanhante identifica esse sinal de alarme, qual seria o caminho para ele? Ótimo, agora identifiquei. Eu pego o meu paciente aqui e levo ele para onde? Ou tem algum canto especial para levar? Como eu faria? Liga para o SAMU? Como é que a gente faz geralmente? Bem, na circunstância de um sintoma que teve uma instalação súbita, mas o tempo de permanência foi transitório, tá? É uma janela de oportunidade. Tá? Os primeiros dias que se sucedem a um AIT são os principais dias em que o paciente tem risco de desenvolver um AVC definitivo, tá certo? Então, seja na circunstância de procurar um pronto atendimento, seja na circunstância de procurar um atendimento ambulatorial, ele não deve deixar de procurar uma supervisão profissional, seja para identificar uma arritmia, seja para identificar uma placa de carótida que está instável, que necessita de uma intervenção urgente, tá certo? Ele deve procurar, isso vai modificar a medicação, deve procurar uma supervisão profissional, seja com
um clínico, seja com neurologista, o próprio cirurgião vascular, se ele já tiver conhecimento de uma doença pré-existente, que eventualmente agora tenha instabilizado. Uma outra coisa que a gente pode comentar é assim, que o paciente que tem um AIT, tá certo? Nessas primeiras 48 horas, onde ele tem um risco aumentado de ter um novo evento e esse evento ter uma instalação definitiva, ele pode procurar uma internação e nessa internação ser feita a triagem para poder ser liberado, tá certo? E assim, já ter pelo menos um tratamento inicial para as causas conhecidas. Mas eventualmente, ele não dispõe da internação, mas procurar um profissional em âmbito eletivo, mas um profissional de preferência neurologista e especialista em doença cerebrovascular. Acho que é interessante a gente deixar até uma mensagem muito específica que assim, quando a gente está falando de AVC, a gente está falando de vaso sanguíneo. Eu preciso ter uma imagem de vaso. Não é só a questão de uma tomografia. Eu preciso de uma angiotomografia. Eu preciso ter uma angiotomografia de crânio e uma angiotomografia cervical. Se eu fizer uma ressonância, eu preciso ter uma ressonância com uma angiorressonância de crânio, uma angiorressonância cervical. Essa é uma mensagem muito importante. Não estudar o paciente somente com tomografia, somente com ressonância. Interessante também é que, acho que aqui no estado, serviço de referência SUS, né, que a gente pode estar mencionando, seria o HGF, né? Eu, inclusive, tive um perrengue desse no interior desse com a tia da minha mulher. Ela, no começo da festa, ela chegou: meu filho, tudo bom? Prazer, que bom lhe conhecer. Primeira vez que eu conheci ela. E aí, quando foi no meio da festa, por fim, ela chegou, veio falar comigo com a boca torta. Meu filho, e aí eu cheguei, olhei pra minha mulher e falei assim: vamos embora agora. Ela: mas por quê? A sua tia está tendo um AVC. Aí a gente correu para HGF, fizemos a tomografia, fizemos a anjo e, graças a Deus, os déficits foram todos revertidos. Então, assim, a gente tem de referência o SUS e alguns hospitais particulares, né? Que a gente trabalha também, tem esse serviço de neurologia de pronto atendimento e também de tratamento para esses casos de doença cerebrovascular. Agora, é importante até a gente comentar realmente sobre isso, né? Objetivamente, né, no SUS a gente dispõe do HGF como centro de referência para recanalizações em circunstância de trombectomia, né, com unidade de AVC, é um hospital excelente, centro formador. Mas na rede privada, isso é bem difundido também, né? Você chegar, seja no São Camilo, né, um hospital de excelência também, que a gente compartilha o atendimento lá. A gente faz parte da equipe de assistência AVC, eu, Tiziana, André, e graças a Deus a gente presta um serviço que a população tem se beneficiado de uma maneira cada vez maior, né? O Gênesis, o São Mateus, o Monte Clínico, né? O Hospital a Autoclínica da Antônio Salles. Então, assim, esses hospitais, o HRU, né, o Hospital Regional da Unimed, então, assim, já é um procedimento que ele é difundido no sistema complementar, que você pode chegar e ter um atendimento especializado e se beneficiar da recanalização. E também da prevenção. Esses locais, eles também dispõem de uma neuroimagem avançada que pode ajudar a gente a entender melhor alguns sintomas pouco específicos de AVC. André, tu acha que nos últimos anos, né, desde a sua residência, que você saiu da Unicamp e voltou para o Ceará, você acha que aumentou o acesso da população a esse tipo de tratamento? Acha que tem realmente evoluído nesse sentido assim ou não? Eu acredito que sim, né? Porque a população tem procurado mais, né? Uma oclusão proximal, ela tende a ser mais frequente na população que não dispõe do atendimento da rede complementar, muitas vezes por questões que a gente já conhece, né? De um desafio da assistência, um desafio de prevenção de condições secundárias, mas em geral na rede complementar eu vou te dizer que eu tenho notado uma procura maior, principalmente na parte preventiva, e aí a gente consegue comentar das pessoas que têm tido uma melhora dos fatores de risco cardiovasculares, seja pelos nossos colegas cardiointervencionistas, seja pela cirurgia vascular na proteção de problemas de carótida, e quando porventura chegam ao sistema privado para fazer uma trombectomia, são prontamente recanalizados e conseguem ser devolvidos à vida social.
Aproveitando o gancho que você falou, né, das estenoses de carótida, né? Realmente teve um novo artigo, né, uma reviravolta nos últimos meses no estudo das carótidas, né? Durante muito tempo, né, sempre ficou aquela dúvida se o melhor tratamento das carótidas era realmente o tratamento aberto, né, aquele que a gente faz um corte no pescoço, vai até lá dentro encontra a artéria carótida e limpa ela aberta. A gente para o fluxo, tira a placa de gordura e fecha a artéria. Ou se era melhor a gente ir por um furinho na virilha e ir lá e colocar um stent, né? E durante muito tempo ficou-se a dúvida, né, em que paciente deveria fazer a cirurgia aberta, qual paciente era mais indicado você fazer pelo furinho, né, o endovascular. E nos últimos meses saiu um estudo recente, né, que tem nome, né, chama CRASH-2, que deu um pouco mais de luz, né, baseado em ciência, baseado em muito estudo, em muitos pacientes multicêntricos, inclusive com centros nacionais, centros aqui do Brasil. Inclusive o pessoal de Ribeirão Preto, lá onde eu fiz, também participou, acho que a Unicamp também estava nesses centros, e que avaliou os pacientes assintomáticos. Então é aquele paciente que durante a triagem do cardiologista, durante uma triagem por alguma outra coisa, até pela idade, fazia ultrassom de carótida e encontrava uma placa lá que não deu AVC. Esse paciente não tem AVC, não tinha na imagem cerebral desse paciente, não tem sinal de AVC antigo e ele não tem déficit. E esse paciente sempre ficou um pouco de dúvida, na verdade, sobre quando tratar, né? Se não, é melhor esperar um pouco mais, já que essa placa está quietinha, muito provavelmente é uma placa estável, como você falou, e não fosse a indicação. O que é que tu viu dessa alteração do CRASH aí, dos pacientes assintomáticos? O que é que teve de mais chamativo, assim, das mudanças desse estudo? Eu acho, né, que vai trazer uma grande mudança de paradigma, assim. É algo que até a gente já sabia antes, né, mas que a gente precisava dessa evidência para dar vazão para a gente, né, para dar peso, para assinar embaixo do que a gente sabe, que são aquelas placas, né, com mais de 70% de volume, né, de oclusão, de estenose lá do vaso, da gente conseguir evitar desfechos isquêmicos, né. Foi um estudo muito importante, né, ele fez aquela comparação, né, com o melhor tratamento médico versus a angioplastia, o melhor tratamento médico versus a endarterectomia, e trouxe esse benefício importante da angioplastia, né? E até é interessante para falar para o paciente, né? A angioplastia ela é um procedimento minimamente invasivo. A gente faz ela num setor muito específico do hospital, chamada hemodinâmica, faz sob sedação, é um procedimento relativamente curto, né, onde a gente sabe que os riscos são muito baixos, né? Quando a gente vai até comentar a respeito dos riscos, é bem interessante a gente dizer que os estudos que antigamente traziam medo para quem vai fazer, a gente tem que entender que eram outros dispositivos, o próprio tratamento médico, o melhor tratamento farmacológico disponível era outro, né? O próprio tratamento farmacológico hoje em dia passou por mudanças, passou por alterações, a gente consegue ter mais eficiência no preparo desse paciente para o procedimento, né? Os próprios dispositivos, os stents que a gente utiliza, os materiais de acesso passaram por melhorias, né? São materiais atraumáticos, né? O paciente sempre tem aquela dúvida, nossa, esse catéter vai subir, será que ele tem um potencial de trazer um dano para o meu vaso? Na verdade não, e mesmo o volume de pacientes que a gente faz o procedimento hoje em dia, vai trazendo cada vez mais segurança e expertise no manuseio desses dispositivos, né? A quantidade de pacientes necessários para tratar e trazer um desfecho positivo melhora progressivamente, exponencialmente a cada vez que um estudo desse é feito, né? Trazendo segurança e assim, é um prazer a gente poder trabalhar em equipe, ter o colega da neuroradiologia intervencionista, ter o colega da cirurgia vascular especialista na parte da radiologia intervencionista para trazer essa mudança, essa segurança do paciente que ele não vai precisar, na maioria dos casos, fazer endarterectomia. Lembrando, a endarterectomia tem espaço, sim, para o tratamento da doença ateromatosa carotídea, mas cada vez mais a gente vai selecionar esse paciente, né, ao invés de superindicar uma endarterectomia, né? A angioplastia é um procedimento formidável, seguro e que o CRASH trouxe esse embasamento para tratar o paciente que tem uma placa volumosa e ainda não desenvolveu AVC. A gente estava até discutindo, né, André, naquela vez,
realmente a principal diferença entre o CREST 1 e o CREST 2 é a parametrização, né? No primeiro estudo, eles não tinham alguns protocolos que hoje são dados como protocolos clássicos e obrigatórios do procedimento, né? Então, assim, no primeiro estudo, não tinha parametrização de uso do dispositivo de proteção, né? Que a gente chama de filtro de carótida. Esse filtro, e hoje a gente tem vários tipos, né? Filtros mesmo, filtros de reversão de fluxo. Então, assim, a gente tem várias opções. Não tinha a obrigatoriedade de usar o filtro, né? Então, assim, no primeiro estudo, tinha-se como principal complicação desses pacientes, você fazendo um paciente assintomático, a principal complicação é o AVC, né? Então, assim, você entrava para tratar uma doença causando a doença, né? Então, isso é uma coisa que realmente era muito contraditória, né? Mas hoje, com esse estudo, como você mencionou, a com esse estudo agora que você mencionou, com a questão dos materiais, hoje a gente tem muito mais segurança nos materiais que tem um desfecho mais positivo na questão do procedimento. Até porque quando a gente faz a cirurgia aberta, né, André, a gente sempre fala para o paciente, o principal risco da cirurgia aberta é infarto. E o principal risco da cirurgia por endovascular, por cateterismo, seria o AVC, que hoje a gente viu, através desse estudo, que ele tem uma robustez significativa, que o risco de AVC ele diminui, na verdade, com essa técnica, né? Nos pacientes com indicação de tratamento, lógico. Eu acho interessante que a gente tem que lembrar, né, que todos esses estudos hoje, como o André disse, ele melhorou a parametrização e eles acabam avaliando centros que têm costume, né, o hábito de tratar o paciente por via endovascular ou por via aberta. Então, a gente deixa para a população sempre aquele aviso que escolha bem seu médico, pegue um médico que está habituado ao tratamento, não só porque ele é neurointervencionista ou porque ele é cirurgião vascular, ele está habituado a fazer todos os tratamentos que existem dentro dessa especialidade e que faz diferença realmente. Eles têm, os estudos são baseados por serviços, né, mas serviços que têm volume têm, consequentemente, menos taxa de complicação associada aos tratamentos de carótida ou mesmo qualquer outro tratamento, né? Eu queria que o André falasse ainda, que a gente não falou, né? O que é que seria o BMT, né? O Best Medical Treatment, o que seria o melhor tratamento médico possível hoje? O que é que a gente tem como foco desse tratamento médico que melhorou nos últimos anos? Essa é um foco que a gente tem em conjunto com o colega da cardiologia, né? Que melhorar o tratamento significa melhorar os fatores de risco que podem instabilizar uma placa, né, que podem levar tanto ao seu aumento de volume, como a questão das ulcerações, as fraturas de placa, as instabilidades da placa, que é cuidar de uma pressão. E a gente sabe que essa questão de cuidar da pressão é muito física, né? Uma pressão de cisalhamento em cima da placa, né? A placa, você imaginar que ela pode ter um conteúdo mole, mas também que ela que pode se fragmentar e romper. Mas a questão dela ser uma estrutura viva, que ela pode ter uma lesão e nesse processo de cicatrização da própria placa, um coágulo que se forma na sua superfície pode pegar a direção do fluxo e impactar lá em cima, né? Então, tratar uma pressão, tratar a glicemia do paciente que é diabético, né? A questão das medicações como as estatinas, né? Que progressivamente vem passando por atualizações tecnológicas nos seus mecanismos. Então, essa questão do melhor tratamento médico que a gente tem, farmacológico, né? A gente traz em comum com o nosso colega cardiologista, né? Porque guarda relação com os mesmos fatores de risco que causam infarto, oclusões arteriais periféricas na cirurgia vascular, né? Eventos isquêmicos de ordem visceral, que acabam sendo tratar a pressão, e aí a gente recorda da questão que a pressão tem um fator de cisalhamento em cima da placa, a placa pode fragmentar, a placa é uma estrutura viva, ela pode ter uma lesão de superfície, e no próprio processo cicatricial formar um coágulo que eventualmente se solta e ele vai no fluxo da direção e obstrui uma pequena vasculatura. É a questão de tratar a glicemia e tratar a glicemia como um fator de risco microvascular, mas também como um fator de instabilização de placa, né?
hoje em dia, né, a melhora farmacológica das estatinas. Então, sempre o paciente diz assim, doutor, estou usando a simvastatina, para que ela... Qual é a utilidade dela, né? Doutor, estou usando a rosuvastatina, atorvastatina, pitavastatina. Então, são várias as estatinas hoje em dia, para que a gente consiga perseguir realmente esses níveis cada vez menores e que muitas vezes só uma dieta não consegue levar o indivíduo, hoje em dia, pelos hábitos que a gente tem, né, a conseguir isso somente com dieta e atividade física, para o nosso perfil de paciente, que muitas vezes tem um grau de obesidade, tem um grau de hipertensão, tem um aspecto nutricional difícil de ser atingido, né? Que ele consiga chegar nesse ponto, né? E a questão da glicemia vem muito em cima da HB glicada, né? Hemoglobina glicada, a famosa hemoglobina glicada, né? A gente passeia por esses aspectos. O paciente, para ter entrado nesse grupo de estudo do CRASH, seja um, CRASH 2 e outros estudos, ele tinha que ter uma pressão arterial controlada, uma HB glicada bem controlada, um nível de LDL bem controlado, né? Precisava ter uma assistência multiprofissional muito ferrenha em cima, né? Tá? Mas é mais ou menos esse aspecto, certo? Passeia muito em cima do uso de um bom antiagregante, mas eu vou te dizer que, embora as estatinas elas passem por uma atualização farmacológica muito grande e frequente, o bom e velho AS está sempre aí, barato, fácil, disponível. Embora os outros antiagregantes também passem por atualizações, mas ele está sempre lá presente, né? Devia ter na água. Eu acho que os critérios também, né, eles deram uma pressionada, né, deu uma aumentada nos critérios, né, para níveis de LDL mais baixo, para níveis pressóricos mais baixos, dentro da normalidade. Isso também aumentou mais a pressão em cima do paciente, né, de manter mais saudável, de manter mais baixos esses níveis e melhorar o efeito de todas as outras medicações, né, tanto do AS quanto da estatina ou de outros antiagregantes, né. Tem estudos interessantes que estão saindo com a rivaroxabana, né? Mas ainda são muito pequenos e muito iniciais, ainda não saíram especificamente para a doença carotídea, mas que devem sair para frente, né? Eles saíram para a doença periférica e tem resposta, teve resultado com a doença carotídea, não foi específico para a carótida. Mas se acredita que nos próximos anos vai ter mudança também nessas medicações e que a rivaroxabana vai se associar ao AS para prevenção de doença cerebrovascular também, não só para doença periférica como é hoje. André, e outra coisa, entrando assim num papo mais... Ele fala, André, eu fico pensando que é comigo o tempo todinho. Eu fico... um papo mais direcionado. Todo tratamento de carótida a gente faz com stent? Essa é uma pergunta que sempre recorre através no consultório pelo paciente, tá certo? Assim, muitas vezes a gente consegue estratificar o risco daquela placa. E o melhor tratamento médico hoje em dia ele é muito melhor que o tratamento médico do passado. Então a gente consegue acompanhar esse paciente, consegue ter esse rastreio. É o paciente que está tendo AIT, a gente não leva placa de carótida instável para passear. Se é um paciente que ele está tendo sintoma, essa placa ela deve ser considerada uma inimiga até se prove o contrário, né? Mas o CRASH veio para revolucionar. Se ela é uma placa que ela é volumosa, ela tem... A gente não pode também ter só aquele olhar preto e branco. É uma placa com mais de 70% trata, é uma placa com menos de 70% não trata. Eu acho que a gente tem que ver também, utilizar os métodos de neuroimagem a nosso favor, né? Utilizar um ultrassom, estratificar o risco daquela placa através de um estudo de parede de vaso, numa angiorressonância de carótida, e saber se essa placa tem microhemorragias. Eu acho que a gente consegue hoje em dia estratificar e ser agressivo quando precisa, observar quando é conveniente, mas eu sempre, em relação à parte farmacológica, eu tendo a pesar mais a mão em relação ao uso de estatinas, reforçar o uso da antiagregação. Eu exijo que tenha o acompanhamento cardiológico contínuo, tá? Um dos controles de fatores de risco para o paciente que tem uma placa, realmente é o desafio da pressão noturna também. O paciente que tem uma apneia obstrutiva do sono, tem aquela curva pressórica mais alta, ele tem uma placa, às vezes ele acorda de manhã tonto, ele não sabe identificar o que foi e fica por isso mesmo até que de repente ele volta lá na emergência com uma oclusão tandem,
pela manhã. Tem lá uma oclusão de carótida e tem uma oclusão de cerebral média, né? E estava protelando tratar aquela placa, né? Então acho que a gente tem que ter esse olhar mais criterioso hoje em dia em cima da placa e não subestimá-la. André, esses estudos, né, de morfologia de placa, eu estudo isso, já li isso desde a minha residência, estou falando de 10, 15 anos atrás, e já tinha bastante estudo falando sobre mapeamento, morfologia, com ressonância, com AIVOS, com o uso de IA, com o uso de programas para avaliar. Mas até agora eu ainda não vi nada muito forte nesse sentido. Forte, assim, do ponto de vista de um grande estudo, um grande consenso indicando. Tem alguma coisa nesse sentido de o estudo da morfologia da placa indicar realmente em algum grande consenso, assim? Ou seria só uma coisa a mais, né? Assim, hoje eu uso como um a mais. Eu analiso a placa, vejo a imagem, saio somando com o que eu tenho de morfologia, de microlesões, ou o que eu tenho de pequenas outras lesões associadas, para analisar se eu vou indicar ou não um procedimento, ou se eu vou aguardar um pouco mais. Mas eu não tenho, pelo menos, um embasamento muito forte ainda que isso me sirva como um norte forte, né? Não pequenos estudos ou grupos menores, né? Tem alguma coisa que chame a atenção nisso? Cara, eu compartilho contigo a mesma opinião. Eu acho que pode. A gente vive hoje em dia uma circunstância da medicina personalizada. Então, eu acho que estão aí para embasar determinadas condutas da gente. Eu compartilho totalmente da sua opinião. Eu utilizo mais para embasar uma Uma decisão decisão. do que para seguir como se fosse um guideline, né? Que não Que é tivesse. complicado, né, na vida privada, né, no particular, que o paciente tem um poder de escolha muito maior do que no público, né? Porque no público, se eu me embasar pelo guideline especificamente, e eu não estou completamente errado, mas no particular, o paciente ele tem muito, doutor, mas eu quero tratar. Cara, mas tá, tudo bem. Vamos ver aqui se dá para tratar, o que é que seria o justo tratar, o que não seria. E talvez até o próprio medo do médico mesmo, de, putz, o paciente veio para mim, tem uma estenose carotídea, vamos botar lá 60, 70% ainda, que ficaria naquele borderline mesmo do Crash 2, e o cara não tem indicação ainda de tratar, mas está no limite e o paciente quer tratar. Putz, e vai que você libera esse paciente e daqui a 6 meses ele tem. É possível que ele tenha. Você está embasado ainda pelo Crash, está embasado pelo último estudo, mas sempre fica aquele medo do cirurgião, né, de, putz, eu podia ter ido lá e podia ter feito. Então, muitas vezes, quando é um paciente que já está mais demandando, ou realmente uma placa que você passa ultrassom e o cara já descreve para ti que ó, a placa é ulcerada, a placa tem sinal de hemorragia. Se ele já descrever, você já fica mais tendencioso, eu acho, a indicar um tratamento nessas placas, né? Eu acho que o que a gente tem que pegar muito nessa questão dessas placas, era uma pergunta que eu ia fazer pro Albano, para ficar mais fácil, se a questão do estudo da neuroimagem, se a gente consideraria um paciente assintomático que nunca teve nenhum sintoma. Eu faço uma angiorressonância, eu faço uma ressonância com difusão, perfusão, e eu vejo que o paciente tem microfocos de isquemia, mas que não deram sintomas. Para mim, isso é uma placa sintomática. Para mim, esse é um paciente que tem que tratar. Ah, não, mas eu investigo sempre também. Sim. Intracerebral, se ele tiver, se for condizente o lado da estenose maior com o lado da microembolização, Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar sempre em consideração, porque não adianta a gente estar considerando só a clínica do paciente, se o paciente nunca teve uma queixa, teve uma vertigenzinha, mas que não deu tanta importância, teve uma alteração visual que não deu tanta importância, mas quando você faz uma neuroimagem, a neuroimagem ela é clássica de microlesão. Então, assim, para mim isso é um paciente sintomático. Então, assim, hoje a gente consegue lançar mão muito disso, Doppler intracraniano, a própria ressonância. Então, isso são coisas que no final a gente consegue juntar tudo. E eu acho que a placa, ela é só um sinalizador. Se eu tô vendo aquela placa feia, eu não sei se eu trato. Vai para cima e estuda. Se eu chegar em cima e eu vi que a placa tá sintomática,
apesar de não estar dando sintoma, ela está embolizando, para mim é um paciente que tem indicação de tratar. Essa discussão fica, né, na verdade, no tempo, né? Porque você tem que pensar no sintomático nos últimos 6 meses, né? Se ele, teoricamente, não for assintomático nos últimos 6 meses, ele entra para o critério assintomático. Mas isso me soma um fator a mais para o assintomático também. Tá, ele é um assintomático, mas já tem embolização. Peraí, como é que tá essa placa? Essa placa já está mais feia, mas tem esse negócio aqui. Então eu saio somando pequenos fatores para acabar indicando ou não o procedimento, principalmente nos assintomáticos. Na minha cabeça, o assintomático é muito mais complexo de se tratar do que o paciente sintomático. O paciente sintomático é fácil, né? Tá com AVC, tem que, se não fizer nada agora, vai decretar aquele final ali e pronto, entendeu? Então, E é interessante também a gente entender que mesmo o paciente assintomático, ele precisa continuamente ser reinvestigado, né? Porque mesmo em uso do antiagregação, mesmo em uso de um esquema de dupla antiagregação assintomático, ele pode continuar desenvolvendo essas microembolizações, a gente considerar como sendo uma placa de risco, né? E eu acho que esse é o grande desafio, né? O paciente oligossintomático, você ter uma decisão conjunta, né? Na dúvida, discute com o colega, pega uma decisão conjunta, multiprofissional, quem é aquele paciente. E muitos desses sintomas, às vezes o paciente realmente ele não reconhece como sintoma vascular. Ele imagina que é uma labirintite que é no ouvido. Ele não entende que aquela cegueira que pode ser transitória não é um problema do olho, que é um problema da carótida. Então, realmente investigar bem, conversar bem, eu acho que é muito importante ilustrar o paciente de uma maneira bem objetiva e conversar com ele. O paciente que tem uma placa de carótida, a gente ficar frisando sintomas motores, sintomas sensitivos, acho que a gente acaba deixando passar muita oportunidade de tratar uma placa, sabe? E outra coisa também, insistir, por exemplo, na tomografia. A tomografia muitas vezes não vai trazer para a gente alteração de sinal, né? É realmente pegar uma ressonância, estudar, comparar ressonâncias, tá certo? Vou te dizer que assim, realmente não tem um tempo. Fazer de 1 em 1 ano, fazer de 6 em 6 meses. Vai muito daquele feeling de quem já tem aquela experiência de tratar uma carótida, saber o momento adequado de introduzir o exame de revisão, né? Interessante. E outra coisa, André, e depois que a gente teve o AVC, infelizmente a gente não conseguiu tratar. E aquelas sequelas? Elas são definitivas? Elas são... você consegue ter alguma recuperação? Isso é uma coisa certa? Isso é uma coisa que depende? Varia de paciente para paciente? Depende do investimento que a família faz em cima do paciente? Questão de dedicação de reabilitação, fisioterapia, fonoaudiologia? Me conta aí da sua experiência. A recuperação do paciente com AVC, Tiziana, ela é complexa. Ela deve começar já no momento em que o paciente tem aquele sintoma. Envolve realmente uma equipe multiprofissional e eu vou te dizer que cada vez mais a família tem um papel preponderante em cima dessa recuperação, né? Aquele paciente que tem uma assistência familiar, ele vai melhor do que o outro paciente, que é aquele paciente que está dependendo somente de um cuidador, né? Tem aquele familiar que leva o paciente para fono, é o paciente que vai para a fisioterapia de uma maneira constante, disciplinada. Vai variar muito a recuperação em função de idade, em função dos fatores de risco estarem ou não controlados, da etiologia ter sido definida. Então, aquele paciente que teve um AVC muitos anos atrás e ele está definindo a etiologia dele agora, a gente está fazendo também uma prevenção para outros eventos futuramente, né? Ele não deve simplesmente jogar na conta do já aconteceu e essa sequela é minha e acabou-se. Outra coisa é que a recuperação do AVC ela depende muito de um fenômeno chamado neuroplasticidade, né? Então, a neuroplasticidade ela vai depender também do tamanho da área do AVC. Se esse paciente, apesar de ter tido o evento e não ter tido uma recanalização, se ele ficou utilizando as medicações que possam, eventualmente, a gente conhece hoje em dia o papel e a importância de uma circulação colateral. Então, se ele está utilizando as medicações que possam viabilizar a manutenção, a patência daqueles vasos colaterais que possam estar nutrindo a recuperação
plástica do tecido adjacente àquela situação isquêmica, né? Eu acho legal o que você falou, né? Que isso é uma coisa que acontece muito, né? Às vezes você pega um paciente, ele chega no consultório já, foi no hospital, passou o tempo ou não foi, e ele vem depois de um tempo já com um déficit, às vezes um déficit motor, já sem mexer, às vezes plégico, e você vai investigar e realmente tem uma placa carotídea lá com indicação cirúrgica, e o paciente pergunta exatamente isso, né? Doutor, eu preciso tratar, já que eu já tive o AVC? E a resposta é sim, né? Se você tem indicação de tratar, você teve um AVC, mas você pode ter outro, né? E o outro AVC é imprevisível. Esse aí ele deixou plégico. O próximo AVC pode lhe matar, ou pode lhe deixar inconsciente, em estado vegetativo. Não tem como você saber o que vai acontecer num próximo AVC. E eu acho que é a mesma ideia de vários pacientes que chegam também em consultório, que às vezes vai investigar e a carótida está completamente ocluída. Então ele tem uma oclusão completa da carótida, às vezes o paciente está plégico ou não está, como eu já peguei várias vezes pacientes que chegam no consultório com oclusão completa de carótida e bem, normal, sem déficit. E ele pergunta, doutor, eu quero reabrir, eu quero botar um stent, eu quero fazer de novo. E é a mesma orientação, né? A gente não reabre esse vaso porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode reabrir o vaso, em vez de ajudar, pode reestruturar todo o sangue, pode embolizar e pode piorar muito mais esse paciente. Então, se ocluiu completamente, a gente não abre. Mas, se ainda tem fluxo, está passando, aquilo está sendo responsável por alguma parte da perfusão do cérebro e, mesmo tendo tido um AVC, precisa de tratamento, né? Vamos dar seguimento aqui e a gente sabe também, né? A gente falando das complicações e das sequelas do AVC, né? A gente sabe que varia muito, né, André? Varia muito do grau desse AVC, né? Se o paciente realmente ficou com um grau de dependência, ou plégico, ou acamado, ou um estado vegetativo, ou se for um AVC com poucos sintomas, né? Às vezes o paciente tem um AVC e ele fica com pequeno déficit motor, com um pequeno déficit neurológico, e isso aí vai mudar muito as complicações que são possíveis, né? Então, pensar num paciente que em cada grau vai precisar de uma demanda diferente, tanto de acompanhamento, quanto de segmento, quanto de estrutura mesmo, do ponto de vista de fono, físio, segmento familiar. E nem todo AVC é catastrófico, né? Tem AVC que são pouco sintomáticos e são um aviso, né? Às vezes para o paciente se cuidar melhor, tomar a medicação em dia e se não fez antes, se não estava se cuidando antes, a partir de agora seguir, né? Fazer um tratamento melhor, né? Então a gente tem que entender que nem todo AVC é igual e realmente alguns são mais sintomáticos e outros são bem menos. Uma coisa que a gente sempre via na faculdade, né? A gente estudava essa parte mais de etiologia, a gente sempre via que tinha muito essa questão de progressão da doença, né? Então, assim, um paciente com um quadro neurológico degenerativo, como um Parkinson, um Alzheimer, o paciente poderia evoluir com demência, mas uma demência progressiva, né? Ao longo dos anos. Então, assim, você via aquela paciente, ele ia piorando, ia piorando, ia piorando. No AVC, a gente chamava de progressão em escada, né? Então, aquele paciente que ele vem bem até um certo momento e tem uma piora progressiva, rápida, súbita, e depois ele fica naquele estado se não tiver o tratamento adequado. E ele vai fazendo essa gradação ao longo do tempo, né? Então, como o André falou, se eu tenho um paciente que teve um AVC e eu identifico a causa e não trato, eu deixo o paciente sujeito a esse tipo de progressão de doença, né? Eu deixo o paciente sujeito a ter novos déficits agudos com risco de ter complicações e até morte, né? Então, assim, só para completar aquela frase do André Jaume. É interessante, Sena, até a gente falar, foi muito bem colocado essa questão do quadro cognitivo que progride em escada. Aquele paciente que eventualmente ele tem um tratamento inicial e ele interrompe por falha de adesão, a gente vê no consultório às vezes uma progressão entre um degrau e outro, tá certo? Relacionado até os quadros de humor. E o estado depressivo no paciente com AVC, cara, é catastrófico. Eu vou te dizer que sim. Dos sobreviventes de AVC, a gente tem alguns estudos a respeito disso. Aqueles sobreviventes de uma oclusão proximal, 2/3 desejariam ter falecido no momento do evento, né? De tão agressiva que é essa incapacidade, né? Ele fica na cama, ele não quer se reabilitar.
ele não tem mais função, ele não consegue ter mais aquela alegria que ele tinha, ele não tem mais o hobby que ele poderia ter, né? Então, isso impacta muito na reabilitação e para aquele paciente que não teve uma etiologia definida, se ele quer ou não quer mesmo saber o que foi que causou. Cara, eu tô acamado, ou então fiquei numa cadeira de rodas, ou eu não consigo mais andar sem apoio, não consigo fazer, não tenho mais minha felicidade conjugal, isso é uma coisa muito relevante, né? E quero deixar para lá. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, sabe? A questão cognitiva no paciente com AVC e o estado de humor do paciente com AVC. Porque passa pelo processo de reabilitação ter uma boa psicoterapia, porque nem todo AVC vai afetar de início a capacidade de julgamento, né? Então, a maneira como ele se enxerga para poder estar firme na busca etiológica e na busca de uma resolução e uma prevenção em cima de um outro evento. Está chegando perto do final do nosso podcast e geralmente a gente vai para uma parte que são os mitos e verdades, né? A gente sai perguntando e falando um monte de coisa que a gente sai pegando na internet de outros pacientes e sai perguntando para você, André. O que é que você acha dessas frases? O AVC é coisa de idoso, só pessoa velha tem AVC. Cara, caiu. Essa é uma coisa que deve cair por terra. Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, o AVC em jovem é uma realidade. Tá? A gente consegue investigar. Acho que hoje em dia a gente está vivendo uma realidade do advento da genética, tá certo? A gente consegue investigar aquele paciente jovem para descobrir se ele tem uma doença monogênica, poligênica, algo que possa influenciar o destino, entre aspas, né, da vida dele em cima de uma doença cerebrovascular. E o paciente jovem que tinha uma crença em cima de AVC ser uma doença do idoso, ele vai perder tratamento. Ele não vai... Era uma crise convulsiva, era uma labirintite. Pronto, perdeu tempo. A gente sabe que tempo é cérebro. E outra coisa que a gente tem uma questão de deslocamento. É o paciente do interior que tinha aquela crença que a AVC era do idoso, procurou tarde demais, aquele deslocamento foi suficiente para tirar ele da reabilitação. E do Delta T, né? Tem que lembrar também que o AVC não é só do idoso, o jovem também pode ter AVC hemorrágico, né? Através do sangramento, aneurisma, né? Então a gente sempre precisa ter essa informação em mente para também deixar o paciente ciente dos riscos, né? Então se eu tenho uma dor de cabeça, que é a pior dor de cabeça da minha vida, né? Uma coisa que eu nunca esqueço, thunderclap headache, o paciente precisa ficar atento, né? Correr para o hospital para ser avaliado. Correr para o hospital. Acho que isso tem que estar tatuado, tá certo? Dor de cabeça. Ele acabou de estragar a próxima pergunta. Se eu tiver um AVC, eu posso esperar? Não espere, meu amigo. Procure supervisão profissional. Dor de cabeça é uma das coisas que a gente mais automedica na vida da gente. Ei, tem uma dipirona? Ei, tem um paracetamol aí? Ei, tem um Tilenol? Cara, teve dor de cabeça. A gente tava falando muito desses outros sintomas de AVC, mas puxando aqui um pouquinho para dor de cabeça. Cara, tem dor de cabeça, procure o neurologista, tá certo? Justamente por essa questão, a gente tem uma facilidade hoje em dia de ter métodos diagnósticos para tirar das suas costas o peso de um risco de uma doença hemorrágica, tá certo? Cara, procure um atendimento. Hoje em dia a gente tem profissionais muito bem treinados, a gente dispõe de tratamento efetivo e com segurança. Procura a gente. André, e se o sintoma melhorar, então não precisa sentir nada. Eu fiquei lá sem mexer o braço, eu tive uma tontura, melhorou, esquece, não precisa mais procurar. Deixa pra lá, né? Não. AIT, sintoma transitório, tire a dúvida. Tem chance de recorrer? Tem chance de ser um evento cerebral? Isso foi um evento cardiológico? Foi uma condição carotídea, como a gente falou muito aqui? Cara, foi transitório, agarra essa oportunidade, procura o que causou, fica seguro para você poder voltar com tranquilidade para a sua vida. André, se o paciente foi fazer ultrassom, por causa nenhuma, pedir ultrassom ele fez e deu uma plaquinha pequenininha. Eu preciso me preocupar? Eu preciso estar correndo atrás? Ou eu posso relaxar? Cara, procura o neurovascular, procura o cirurgião vascular, vamos analisar essa placa. Tem que rastrear,
Placa identificada é placa rastreada. Ela precisa estar com alguém. Você precisa ter uma referência. Se eu tenho um sintoma, eu tenho uma placa, eu tenho uma pessoa para tirar a minha dúvida. Precisa intervir? Não precisa intervir? Quando é que eu repito? Então, tem uma placa, não deixa ela ficar brincando contigo por aí. Eu acho que quando tem uma placa, né, você tem que acompanhar, né? Não necessariamente ele vai ser alguma coisa cirúrgica, né? Porque boa parte das placas são placas menores que 50%, né? Um espessamento. E que, claro, quem vai ter que avaliar e dizer isso é um médico especializado, mas que para o paciente também se acalmar, porque às vezes ele olha aquela placa lá e já pensa que vai ter um AVC agora. Fala, calma, vamos observar, vamos acompanhar, vai repetir o exame e a gente vai ver a progressão. E aí sim, estudar a placa como você estava falando, né? A gente não se engasgar, talvez esse é o termo, com qualquer placa de carótida. Hoje em dia a gente chama não se emocionar, né? Pode ser. É importante até tirar também esse medo, né? Também não pode assustar. Do mesmo jeito que aneurisma não é bomba relógio, né? Placa de colesterol não é sinônimo de AVC. Isso é uma coisa importante, porque o paciente deve se sentir seguro, né? Ele está com você, ele deve seguir tranquilo. Pronto, vamos chegando ao final. Agradecer ao André. A gente se encontra muito nas hemodinâmicas, né? A gente acaba pegando alguns casos em conjunto. E eu queria que o André desse uma palavra final. Eu sei que já deu várias aqui palavras finais, assim, palavras relevantes, mas uma palavra final para a população em geral, né? O que é que você falaria para o pessoal que está interessado em AVC, ou que tem medo, ou o que é que você poderia falar para esses? Cara, eu queria agradecer mais uma vez a participação. Foi um bate-papo assim incrível. Cara, gosto muito da presença de vocês, são grandes amigos, grandes profissionais. E a mensagem que fica é: AVC deve ser pesquisado em todo sintoma súbito, seja ele transitório ou não. Procure a emergência o quanto antes. Se você pudesse antecipar em relação aos seus fatores de risco, se antecipe. Tenha acompanhamentos regulares. Faça o rastreio das suas doenças quando você tiver a oportunidade, não deixe para lá. Eu gosto muito da sabedoria do nosso matuto, certo? Hoje em dia a gente tem a possibilidade de viver aí longos 100 anos, mas Deus libera para a gente um dia de cada vez, né? A gente não vive os 100 anos todo de uma vez, então valorize o seu dia, valorize a sua vida, tente hoje pensar na sua saúde mais do que você pensa nas validações externas, né, das nossas redes, né? Tá certo? Eu acho que essa é uma grande mensagem. Seja você o protagonista da sua saúde. Boa, Tiziano! Exatamente. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.